Então, aqui no mais a gente dá incrementa mais duas perguntinhas, mas fiquem atentos, tá bom? Porque aqui são testemunhos de vida de pessoas reais que trazem as suas experiências que já passaram, que passa e que o que ela almeja para o seu futuro. Então fique atento em tudo que for dito aqui nas perguntas, nas respostas, porque isso pode edificar a sua vida também. Pode começar, Rose. Amém. Oi, meu pastor, muito obrigada, viu? É uma honra te receber aqui. O senhor era para ser um dos primeiros, na verdade, você sabe disso. Mas eu acho que aquilo que você sempre fala, né? Tudo tem seu tempo determinado. Lá atrás não era a hora, não era o momento. Então a hora e o momento é hoje. Amém. Seja Amém. bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. O senhor sabe da sua importância na minha vida e na vida da Ingrid e de todos que estão aí. O senhor é bênção na minha vida. E bora lá, né? Eu já sei um pouco da sua história. A Ingrid, eu acho que também já sabe. A gente tentou resumir aqui o máximo, tá bom? Tá, pode deixar. Pode Então, eu deixar, sei. pode deixar. Tá bom. A primeira pergunta, pastor, é Pode. como foi o seu primeiro encontro verdadeiro com Jesus? Verdadeiro, meu encontro verdadeiro com Jesus foi uma experiência inesquecível, a qual eu tive, né, em, em alguns anos atrás, né, 2002, tive uma experiência extraordinária. Foi quando eu pensei, né, eu não só eu, mas como um bocado de gente pensou que ali era o checkmate pro núcleo, né? Aonde Jesus se revelou para mim e com isso a gente viu que realmente ele cuida da gente. Neste caso, né? Neste caso, ele se revelou para mim no momento mais que eu precisava, no momento que eu estava mais precisando dele. E ele veio e se revelou a mim. Foi quando eu estava numa marca de hospitalado, com 12 marcas de bala no corpo, onde onde tentaram acabar com a minha vida, e Deus foi glorificado pelo nome dele. Nesta noite, Jesus se revelou na minha vida, através de uma pessoa vestida de branco, mas da cor morena, da cor escura, e ele chegou do meu lado, eu abri os olhos e ele disse para mim assim, você crê em Jesus? Você acredita? Você crê em Jesus? Eu falei, creio. Você quer aceitar ele? Eu falei, quero. Ele falou assim, então põe a mão na sua garganta e vomita. Eu falei, eu não consigo nem me mexer. Aí ele pegou a minha mão, colocou na minha garganta, eu vomitei um monte de sangue preto, pisado ao meu lado. E com isso eu creio que foi a manifestação de Jesus Cristo na minha vida, pois ele me deu o fôlego de vida de novo naquele momento. E o mais engraçado que tem dessa pequena história, lembrando lá no passado, que quando deu 6 horas da manhã, em uma troca de plantão, eu pedi para as enfermeiras chamar esse enfermeiro, esse médico, e elas disseram para mim que eu estava ficando louco por causa dos ferimentos, por causa das balas no corpo e tal, e eu estava tendo uma miragem, estava tendo uma lucidez, porque naquele dia, naquela noite, não existia nenhum médico homem e tampouco de cor negra naquele hospital. E com isso, eu fiquei com isso na cabeça e estou com isso até hoje. E conhecendo a palavra como eu conheço, eu posso dizer para você que o próprio Jesus foi manifestado sobre a minha vida.
Muitos conhecem Jesus por um conto de fada, algo que outra pessoa está contando. E eu conheço Jesus, o ressurreto, aquele que ressurgiu para poder me salvar. Esse foi o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Perfeito, forte, né? Cada um tem a sua experiência com Deus, né? A sua é de um jeito, a minha foi totalmente diferente. Só mudando um pouquinho de assunto, meu pastor. Qual foi o momento em que o senhor entendeu que o senhor tinha assim um chamado pastoral na sua vida? Este momento foi entendido a partir de outra manifestação sobre a minha vida, de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque depois disso ocorreu várias coisas, depois disso que eu acabei de falar, ocorreu várias situações, e uma entre delas, eu estava em um cárcere, e ali foi manifestada a glória de Deus sobre a minha vida de uma forma impressionante. Por quê? Porque nesse cárcere existia visitas, e eu ia para uma dessas visitas evangélicas lá dentro do cárcere, e com isso teve uma missionária que estava ministrando neste dia, e ela olhou para mim e disse para mim mesmo assim: ei, não adianta você se esconder, você vai ser um vaso meu lá fora, somente creia. E eu falei, tá bom, beleza. E nisso ela começou a pregar, começou a ministrar aí, como tinha uma roda, como se fosse uma quadra, era uma quadra poliesportiva, e no meio da quadra tem um círculo, e ela começou a rodar naquele círculo, e nós ali ao redor dela ali, prestando atenção no culto, e ela voltou do meu lado assim, deu um tapa no meu peito e disse: ei, eu já te disse, você vai ser um vaso meu usado lá fora. Eu olhei pro meu irmão assim, que estava do meu lado assim, e eu disse assim: ô irmão, essa mulher tá brincando, o ladrão, rapaz, ela tá brincando, tá dando tapa no peito de que ela não conhece, eu vou pegar essa véia aqui dentro. E o irmão falou: calma, gordão, calma. E aí ela começou a rodar de novo. Na terceira vez que ela veio, que ela levantou a mão, eu falei: é agora. Quando ela levantou a mão, por incrível que pareça, ela disse assim: e eu vou te surpreender. Eu disse amém, porque eu senti firmeza naquela voz. Na terceira vez que ela olhou para mim e disse: e eu vou te surpreender, eu senti uma firmeza enorme naquela voz. Então ali acabou o culto e cada um foi para sua cela. E no final de semana seguinte, na sexta-feira, a minha esposa, ela pega o telefone e liga lá para dentro do cárcere e diz assim para um irmão lá dentro, disse assim: cunhada, fala pro gordão que a liberdade dele foi cantada. Aí eu falei: sexta-feira. Aí o irmão bateu a linha para mim lá dentro e disse isso. Falei: irmão, você já é velhinho, fica brincando com essas coisas que a casa cai pro seu lado. Aí ele: não, gordão, acredita, o promotor assinou seu alvará agora. Falei: nossa, meu Deus, sexta-feira, 8 horas da noite. Meu pai. Nisso eu estava na grade da cela, estava desesperado, falando com Deus, falando: Senhor, eu estava falando do meu jeito que eu falo hoje, do jeito que eu falo hoje, né? Não seria não seria o mesmo jeito que eu falei antigamente. Mas eu disse assim: Deus, se tu é Deus na vida daquela mulher, me tira daqui, eu tô ficando maluco, tô ficando doido. Eu olho para um lado, vejo bandido, olho para o outro, vejo mais bandido ainda, e um ficando mais louco do que o outro. Me socorre, Deus. Se tu me tirar daqui, eu faço um negócio contigo. Eu vou para tua casa e nunca mais eu saio de lá.
E eu disse isso para Deus, foi 2 minutos. Foi um milagre-me hoje. Foi 2 minutos. Foi rápido, Deus fez um mover sobrenatural na minha vida. E aí eu saí de lá no sábado, 5 e pouco da tarde, e eu pude ver a gloriosa mão de Deus mais uma vez sobre a minha vida. Por que eu digo para você? Porque ninguém recebe um alvará às 8 horas da noite. E ninguém sai de uma prisão, de um cárcere, dia de sábado. Eu fui esse cara. Então eu posso dizer que foi Deus na minha vida. Eu tive a certeza do chamado de Deus sobre a minha vida. É isso. Forte, né? Forte. Pastor, antes do senhor ser pastor, você tinha outros sonhos? Antes de ser pastor, Sim. Um sonho profissional, assim, de, eu queria ser um bombeiro, um policial, algo assim. Por quê? antes de ser pastor, primeiro, ser pastor nunca foi um sonho. Ser pastor nunca foi um sonho para mim. Tomar conta de igreja nunca foi um sonho para mim. Eu queria muito, mas muito ser, por mais que eu fui ao contrário deste sonho, por mais que o meu segmento foi ao contrário desse sonho, eu falo para você que eu queria muito, muito mesmo, e admiro até hoje. Eu admiro até hoje uma profissão, tá? Que é o quê? Ser bombeiro. Entendeu? Ser bombeiro. Por quê? Porque eu gostava muito de dirigir. Então, para mim, dirigir uma viatura do Corpo de Bombeiro ou uma viatura hospitalar, para mim era um sonho. Entendeu? Ver aquelas sirenes cantando no meio na rua e eu indo para lá, indo para cá. E isso era um sonho, era bobo, é um sonho bobo, mas era um sonho. E eu fui na contramão dessa situação, né? Fui na contramão. Mas era um sonho que eu tinha lá atrás, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, né? Porque jovem eu continuo sendo ainda. Perfeito. Pastor, como a sua família lidou assim, como do senhor voltou para a igreja, né? Que o senhor se reconciliou, que o senhor realmente se firmou na presença do Senhor. Como foi assim a reação da sua família? Eu entendo que tudo que eu passei foi um propósito do Senhor. Por quê? Porque quando aconteceu a história lá atrás, em 2002, quando aconteceu tudo aquilo, certo? Eu tinha uma visão de quem era Deus na minha vida. Eu tinha essa visão, né? Tanto que eu fui para a igreja, passei 2 anos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, você entendeu? E com isso, esses 2 anos que eu passei na igreja, Deus mudou a minha mente, Deus mudou a minha mente. Só que o que acontece? Nós saímos de Suzano, isso eu estava morando em Suzano, tá? Quando aconteceu essa história comigo, eu estava num lugar na zona sul de São Paulo, lá pertinho da Meire, tá? Lá na zona sul de São Paulo, e quando aconteceu isso, eu saí da zona sul de São Paulo e fui para a zona leste, para Suzano. Em Suzano, eu tive outra experiência com Deus que, meu Deus do céu, essa eu falei para você, Rose, essa eu falei para você. Então, assim, eu tive essa experiência com Deus e eu fui para a igreja, aceitei Jesus lá da igreja, fiquei lá da igreja durante 2 anos, já era casado, nem tudo isso que aconteceu na minha vida, eu já era casado, tá? Já tinha minha esposa, a qual tenho até hoje, graças a Deus. Então, a minha mãe, meu pai, minha esposa, ninguém queria ir para a igreja. Todo mundo viu o que Deus fez na minha vida, mas ninguém queria ir para a igreja. Então, assim, eu passei 2 anos em Suzanos, e nesses 2 anos eu mudei para a cidade de Louveira, ali perto de Jundiaí, pertinho da Casa do Vírus, tá? E ali aconteceu essa história do cárcere. Mas o porquê aconteceu essa história do cárcere? Porque é o seguinte, eu entendo que foi um propósito do Senhor, foi um propósito de Deus acontecer isso. Então eu falo para as pessoas, quando eu conto o meu testemunho, quando eu falo do meu testemunho, que quem me colocou lá dentro foi Deus. Tá? Quem me conduziu lá para dentro foi Deus.
Porque Deus, quando você não vem pela dor, você vem pelo amor. Quando você não vem pelo amor, perdão, você vem pela dor. E o que acontece? Deus ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda. Quando você é um escolhido do Senhor para fazer acontecer a obra dele aqui na terra, Deus puxa a corda. E no momento que Deus puxa a corda, aí vem o trabalhar do Senhor sobre a sua vida. E isso foi um trabalhar de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque ninguém na minha casa era convertido. Só eu ia para a igreja. Quando eu mudei para Jundiaí, para Louveira, em Jundiaí, certo? Aí foi que tudo deu um vira-volta e eu achei que ali era uma maneira fácil de ganhar dinheiro com coisas ilícitas. Então, eu comecei a fazer e Deus foi e puxou a corda e disse, não, agora é a hora de eu cumprir o meu propósito. E depois, quando eu fui para o cárcere, foi aonde a minha esposa se converteu, foi aonde a minha mãe se converteu, foi aonde meu irmão se converteu, meu pai se converteu. Então teve 4 conversões, a minha família inteira se converteu. Só não se converteu minha irmã e meu irmão que mora em São Paulo. Esses 2 não se converteram neste momento. Mas o propósito do Senhor aconteceu para que tudo isso viesse ocorrer. A Meire também não era convertida, a Meire está aqui, também não era convertida. Aconteceu um propósito também sobre a vida da Meire, na cidade onde eu morava, em Louveira, a qual fez nós olhar mais para Cristo. Você entendeu? Que porque por essa menina aí, eu entrava em qualquer buraco. Pense num primo que gosta da prima, sou eu. Eu entrava em qualquer buraco, eu ia para qualquer lugar. Entendeu? Só era falar dela e nós estava indo. Então o que acontece? Eu creio que isso foi um propósito do Senhor. O propósito do Senhor para a minha família vir para as garras do Senhor, para as mãos do Senhor, que tem que garra é Satanás, mas para as mãos do Senhor. O propósito do Senhor foi com que eu fosse para esse cárcere. Entendeu? Para você ter ideia, quando eu cheguei nesse cárcere, numa quarta-feira, assim que eu cheguei, numa quarta-feira, estava tendo um culto, eu sentei na grade lá e tal, eu comecei a chorar. E veio esse pastor que estava pregando lá dentro e falou, filho, Deus está trabalhando sobre a sua vida lá fora. Fica tranquilo. Quando a minha esposa foi me visitar, ela me falou que eu quase perdi a minha filha, porque a minha filha teve cárie panjosa no nariz, sangrou, teve hemorragia, sangrou, e apareceu uma mulher, precisou fazer um transplante de sangue nela, para que ela pudesse sobreviver. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus já tinha tocado no meu coração, já tinha tocado na vida daquele pastor, para que eu pudesse ficar tranquilo ali dentro. Você está entendendo? Então tudo foi um propósito do Senhor. Tudo que aconteceu foi um propósito seu. Foi por isso que a minha família veio aos pés de Cristo. Perfeito. Pastor, quando a gente inicia a nossa vida com Deus, a gente sabe que não é fácil, né? E assim, eu queria perguntar do Senhor, qual foi o maior desafio que o Senhor enfrentou quando o Senhor realmente aceitou Jesus na sua vida? Que o Senhor falou assim, não, eu vou fazer o ID do Senhor sim, eu não quero mais fazer o que eu fazia lá atrás. Qual foi o seu maior desafio? Esse desafio, o que acontece? Quando eu saí, eu já tinha feito um negócio com Deus. Já tinha feito um propósito. Hoje eu posso falar que foi um propósito com Deus. Eu já tinha feito, um dia antes de eu sair, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Deus, se tu me tirar daqui, lembra que eu falei, eu vou para tua casa e de lá eu não saio mais. Eu saí no sábado, no domingo eu estava na igreja. No domingo eu estava na igreja. Fui lá, reconciliei com Jesus Cristo, não tinha me batizado ainda, me batizei no dia do meu aniversário e entre um minuto ou outro da hora que eu nasci. Então, para mim, realmente foi vida nova. O que